Olá pessoas, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de impulso. É um conceito complementar às aulas que a gente já vem tendo sobre movimento dos corpos, ok? Quando a gente fala em força no movimento, a gente sempre imagina, geralmente, a força sendo aplicada de maneira contínua. O que eu quero dizer com isso? A gente observa aqui nas imagens pessoas empurrando alguma coisa. Então, uma pessoa empurrando o carro, empurrando ou puxando um armário, a força que ela está sendo aplicada no objeto ao longo de um tempo relativamente grande. Tá? Em outras situações, a gente aplica força num objeto, só que essa força tem uma duração de frações de segundos. Né? No caso aqui de um chute ou de um saque de vôlei, a interação do pé com a bola ou da mão com a bola ocorre numa fração de segundos. Nessa fração de segundos ocorre a aplicação de força. Tá? Só que essa força não é necessária para que o objeto permaneça em movimento. Geralmente é uma força grande, num intervalo de tempo curto. Esse objeto, a bola no caso, adquire uma velocidade, ela vai sair com velocidade até o gol ou aqui até a quadra adversária. Então, nesse caso, a gente combina esses dois fatores, que é a força e o tempo, e essa combinação gera o conceito que a gente chama de impulso. Então, não tem muita novidade em relação ao impulso. Né? O impulso ele é simplesmente o produto da força vezes o tempo. E ele é muito utilizado em situações em que essa força é aplicada no intervalo de tempo relativamente curto. Curto significa frações de segundos. Tá? Unidade de medida do impulso, Newton segundo. Tome cuidado aqui, não é Newton por segundo, não, é Newton segundo. Tá? Porque lembra que o por, a barra, lembra uma divisão. A conta aqui não é divisão, é uma multiplicação, é um produto. E como força é uma grandeza vetorial, o impulso também é uma grandeza vetorial. Ele vai ter sempre a mesma direção, o mesmo sentido da força. Ok? Teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? O teorema do impulso diz que o impulso ele corresponde à variação da quantidade de movimento de um corpo. E todo teorema tem uma demonstração matemática. Então, o que eu tenho aqui é a demonstração matemática do teorema. Ah, professor, tem que fazer isso aqui? Não, não precisa fazer isso. É só para vocês verem de onde vem o teorema. Tá? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Vamos lá na fórmula do impulso. Aqui, ó. O impulso é a força vezes o tempo. Lembra que toda força resultante aplicada num corpo corresponde à massa vezes a aceleração desse corpo. E a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, ó, simplifica tempo aqui, sobra esse membro aqui, massa vezes variação de velocidade. Ora, massa vezes variação da velocidade é a variação da quantidade de movimento. Então, isso daqui é simplesmente a demonstração do teorema. Tá? O teorema está escrito aqui embaixo. O impulso de uma força equivale à variação da quantidade de movimento sofrido pelo corpo. E aqui é a demonstração. Não precisa fazer a demonstração sempre que você for usar o teorema. Você simplesmente usa o teorema. Ok? Uma outra forma de você calcular o impulso também é utilizando um gráfico. Geralmente a gente calcula o impulso utilizando o gráfico quando a força não é constante. Então, volta aqui. Quando a força é constante, tá aqui, ó, eu tenho um valor de força constante no tempo e um intervalo de tempo em que essa força é aplicada. Ok, faz o produto, você tem o impulso. Mas e se a força variar no tempo? É o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Ó. Ao longo do tempo, a força vai diminuindo. Reparem, ó, o tempo cresce no eixo horizontal e a força cresce no eixo vertical. Então, ó, conforme passa o tempo, a força vai ficando cada vez menor. Aqui, ó, ela vai ficando menor, ela tende a zero nesse instante t. Então, essa área formada pelo gráfico aqui corresponde ao impulso dessa força que varia no tempo. No caso aqui eu tenho um triângulo, mas nem sempre vai ser um triângulo. Pode ser, se a força for constante, a força vai ficar aqui, ó,
fixa ao longo do tempo e a figura aqui vai ser um retângulo. Se a força aumentar ao longo do tempo, pode ser um triângulo, se ela partir da origem, pode ser um trapézio. Então, a figura aqui vai variar. Tá? A ideia é que, num gráfico de força pelo tempo, a área da figura formada pelo gráfico corresponde ao impulso dessa força. E geralmente a gente utiliza gráfico quando a força é variável no tempo. Como é que aparece isso em exercícios? Está aqui, ó, exercício resolvido. Uma bola de tênis tem massa de cerca de 60 gramas e pode chegar a uma velocidade de 216 km por hora. Então lembra, tênis, raquete, né? Então, num saque, a bola é levinha, a interação da raquete com a bola é bem rápida, né? Mas a força, no caso, é bem intensa, ela chega a velocidades altas. Então considere que na interação entre a raquete e a bola ocorre, que a interação entre a raquete e a bola ocorre em um intervalo de 0,03 segundos. Calcule o valor do par ação e reação. O que ele quer dizer com isso? Calcule o valor da força. Tá? Os detalhes aqui são os seguintes. Acerta as unidades de medida. Está vendo que as unidades não estão no sistema internacional. Velocidade no sistema internacional é metro por segundo. Então, por isso que a resolução está assim, ó. V igual a 216 km por hora, dividido por 3,6 equivale a 60 metros por segundo. Então, para você converter uma velocidade em km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. A massa de 60 gramas converte para quilograma. Divide aqui por 1000, né? Já que 1 quilograma são 1000 gramas. Então ele vai calcular em pedaços aqui. Ó. Primeiro ele vai calcular a variação da quantidade de movimento. Massa vezes a velocidade. No caso, a velocidade inicial é zero, por isso que ele não colocou aqui a velocidade inicial. Então, é massa vezes velocidade. Fez o produto, achou a quantidade de movimento. Se o teorema diz que o impulso equivale à quantidade de movimento, esse valor aqui é o mesmo do impulso. Está aqui, ó, o impulso. Tá? Como o impulso é a força vezes o tempo, então para eu calcular a força, o que eu tenho que fazer? Isolar a força. Pega o tempo aqui, passa para o lado do impulso. Como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então a força é igual ao impulso pelo tempo. 3,6 por 0,03, 120 newtons. Ok? Recomendação de sempre. Repasse isso daqui para o caderno, resolvendo do jeitinho de vocês, passo a passo, faz as conversões sem olhar, né? Primeiro converte a velocidade e a massa para o sistema internacional, depois aplica as fórmulas. São problemas simples de aplicação de fórmula, aplicou as fórmulas, calcula, depois você verifica se está certo aqui com o exemplo. Tá? Refaz no caderno. Aqui, exemplo 2. Já tem um gráfico aqui onde a força é variável, a massa é de 10 kg e ao longo de 4 segundos essa força aqui está sendo aplicada. Então a força começa em 50 newtons e ela vai diminuindo, tá? Com o passar do tempo. Aqui, ó. Tá? Ó, 1 segundo, você rebate na reta, ó, a força já é menor, 2 segundos a força é menor, 3 segundos a força é menor, em 4 segundos ela zera. Ok? Interpretação de gráfico. Dá uma olhada aí. Ele pergunta aqui se a velocidade inicial é zero, ou seja, está em repouso, a velocidade final vai ser de quanto? Tá? Traduzindo essa pergunta aqui. Então, você vai calcular o impulso no primeiro momento. Então, que figura é essa? Triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, está aqui ó, o impulso, base vezes altura dividido por 2. Fez a conta, achou 100 newton segundo. Agora ele aplica o teorema. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa vezes variação da velocidade. Variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Tá? De novo, refaz isso no caderno. O livro ele coloca um do lado do outro. Eu não gosto dessa maneira de escrever. Prefiro resolver um embaixo do outro. Então, bota essa equação aqui ó, embaixo dessa, para você perceber que o 100 é o impulso, o 10 é a massa, e aqui ó, o V menos 0 é o ΔV. Tá ok? Então, fez essa conta aqui, achou
V igual a 10. Refaz isso daqui e verifica se o V é igual a 10. Tá? Você tem que achar esse 10 aqui. Ok? Mas faz, uma coisa é você ver a resolução da equação. Outra coisa é você fazer a equação. Quando você fizer, vai aparecer dúvida, aí você pergunta, escreve nos comentários da plataforma que eu respondo para vocês. Aqui 2 exercícios. Estão bem parecidos com os exemplos, tá? Então aqui, ó, velocidade em quilômetro por hora, massa em grama, faz as devidas conversões e responde a pergunta lá para calcular a força. Tá bem parecido com o exemplo 1, apesar de ser uma outra situação. Exemplo 2, ó, bem parecido com o exemplo 2, a segunda questão aqui. Só que aqui eu não tenho mais um triângulo, eu tenho um trapézio, tá vendo? Então você vai calcular a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio. No caso aqui é para você calcular o tempo, tá? Então a incógnita da tua equação vai ser o t, tá? Pode até botar x aqui se você quiser, ok? Então ele tem aqui a massa, ele diz aqui que a velocidade final é 10 e a velocidade inicial era 0, tá aqui, ó, repouso, tá? Preste atenção nisso. Tá? Faz a leitura com calma aqui. Qualquer dúvida, pergunta e até a próxima.